Fala aí, galerinha do 8º ano, tudo bem? Professora Eliana Faustino, dessa vez aí para fazer a nossa correção, tá certo? A correção da atividade que eu havia aí passado para vocês, correspondente às páginas 53 e 54 do livro dos Senhores, tá bom? Então vamos lá, vamos à correção da nossa atividade. A primeira questão, né? A primeira questão diz o seguinte: por volta de 1780, a população da França estava dividida em 3 ordens, ou estados. Relacione a seguir as características expostas aí ao estado correspondente, né, ao primeiro, segundo e terceiro estado, beleza? Então, formado pela nobreza, detinha a maior parte de terras no país e cobrava impostos dos camponeses, tá? Então, nós vimos que quem era formado pela nobreza e detinha a maior parte das terras era o segundo estado. Então, quem colocou aí o numeral 2 acertou, tá? Parabéns. Vamos então à letra B. Correspondia a aproximadamente 96% da população da França. Os membros dessa ordem não dispunham de privilégios junto à coroa. Estamos falando de quem? Do terceiro estado, tá? Era um grupo heterogêneo, do qual faziam parte banqueiros, comerciantes, artesãos e principalmente camponeses. Estamos falando aí do terceiro estado, beleza? Vejam aqui, ó, comerciantes, artesãos e principalmente camponeses, né? Claro que essa galera nem pertencia ao primeiro, tampouco aí ao segundo estado. Era o único estado que pagava impostos. Estamos falando quem dele? Do terceiro estado, mais uma vez. Além de exercerem aí as atividades religiosas, os membros dessa ordem controlavam as publicações que circulavam na França, ou seja, eram os manda-chuvas, né? Estamos falando do primeiro estado, correspondente aí ao clero, beleza? Os membros dessa ordem não exerciam nenhuma atividade produtiva e recebiam do rei alguns privilégios e títulos aí honoríficos. Estamos falando da nobreza, correspondente aí ao segundo estado. Então, quem marcou a sequência 2, 3, 3, 3, 1 e 2 marcou correto, tá bom? Vamos então à segunda questão. A queda da Bastilha, né? Estão lembrados da Bastilha, a prisão, né, política, onde a população francesa, ao se rebelar, ela vai destruir aí a prisão e vai libertar os presos e matar a infantaria e tal. Isso tudo vai marcar o início da Revolução Francesa de 1789, né? A pergunta diz o seguinte: a queda da Bastilha foi o marco da Revolução. Como ela ocorreu e que acontecimentos acabou desencadeando, né? Em 14 de julho de 1789, a população de Paris, apoiando a Assembleia, né, tomou a prisão da Bastilha, né, eles invadiram a prisão. Com isso, a força popular deu início à revolução. Eles viram que podiam, né, que eram fortes e tal. Uma onda de saques e destruição pairou pela França, né, o grande medo. Funcionários do governo foram assassinados e suas casas foram saqueadas. Esse movimento se espalhou pelo campo e pelas províncias vizinhas. A França virou um verdadeiro caos, né, ocasionando aí o grande medo, tá bom? Vamos então à terceira questão. A terceira questão eu trago aqui uma imagem. A princípio não dá para entender muito, mas depois se você olhar direitinho dá para ver que eu tenho 2 pessoas em cima de um velhinho que está tentando se apoiar e tal, beleza? A charge acima é uma sátira da Organização Social da França pré-revolucionária. Com base na sua leitura da imagem e no que você estudou, responda: que ordens sociais cada personagem da charge representa? Então vamos lá. O velho que carrega os outros 2, tá? Representa aí a ordem de quem? Do terceiro estado, que era o único que pagava o quê?
impostos, camponeses em sua maioria, tá bom? Os que estão montados no velho, tá? Os que estão montados aí no velho corresponde ao primeiro e ao segundo estado, tá? Que eram justamente aqueles que eram privilegiados, que recebiam auxílio aí do rei, e eles não pagavam impostos em hipótese alguma. Bom, vamos então à letra B. Que crítica social está presente na imagem? Acabei de dizer a vocês. A charge critica o papel destinado ao terceiro estado. Trabalhar e pagar impostos para sustentar os dois outros estados, beleza? Porque o terceiro estado, eles eram os únicos a pagar impostos, já que os outros tinham tantos privilégios. Você enxerga nessa ilustração algum diálogo com os tempos atuais? Explique em seu caderno. Então, assim, você vai colocar essa resposta fazendo uma analogia. Hoje ainda existem setores na nossa economia ou na nossa política que um acaba carregando o outro, existem privilégios, né? Então, assim, essa é uma questão bem interessante que faz com que possamos refletir um pouquinho, tá? Quarta questão. Nos movimentos pré-revolução, a França tinha uma economia decadente, certo? As afirmações abaixo estão relacionadas às causas e aos efeitos dessa crise econômica. Leia-as e assinale apenas aí o que é correto, tá certo? Então, naquele tempo, a França obtinha grandes lucros do comércio, firmemente estabelecidos pelo restante da Europa. Bom, a gente sabe que não. Por que não, né? Porque o comércio estava muito fraco, já que quem estava dentro do território francês era a nação inglesa, que estava vendendo todos os seus produtos. Em consequência, isso, que acontece, certo? Em consequência, a nação francesa não tinha aí um desenvolvimento comercial produtivo, digamos assim, beleza? Deixa eu só desligar aqui esse telefone para que ele não venha a nos incomodar mais uma vez. Pronto, já encerrei. Vamos lá, vamos então à letra B, certo? A fome, por conta de uma grande seca, atingiu a população pobre do campo e da cidade. Isso é verdadeiríssimo, tá? Então marquem um X aí na letra B. Vimos que a França pré-revolução, ela estava faminta, não suportava mais pagar impostos, né? E tinha um alto número de desempregados e tal. Então isso aí acabou ocasionando uma revolução. Apesar dos problemas aí notórios, né, a grande população francesa tinha seus direitos atendidos pelo governo. Gente, isso é a maior mentira, a mentira mais deslavada, eu não vou nem terminar de ler. O fato do governo se aliar às 13 colônias da América na Guerra dos 7 Anos gerou ainda mais despesas, é lógico, ao tesouro francês. Por quê? Porque gastou com batalhas, com homens, com armas, com mantimentos. Então, quem marcou aí a letra B e marcou a letra E está corretíssimo nesse sentido, tá bom? A quinta questão, certo? Como essa quinta ficou embaçada, eu vou ler ela aqui. O lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade, fraternidade. E esse se tornou aí o lema da nação francesa. Como observamos na logomarca, símbolo representativo da República Francesa, após ter estudado como se deu esse processo revolucionário, responda, tá? Então nós temos aí a imagem de liberté, igualité, fraternité, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. O que numa nação, em sua opinião, representa liberdade, igualdade, fraternidade? O que representa?
O que temos aí que representa a liberdade? Seria a liberdade de expressão, poder ir e vir para onde quiser. O que seria igualdade perante a nossa sociedade? E o que seria fraternidade? Então fica bem a critério de vocês responderem isso daí, tá bom? Letra B. Em 26 de agosto de 1788, foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vão ser muito importantes, que vão dar base aí para as declarações dos direitos humanos posteriormente, tá certo? O que esse documento defendia, né? Entre outras coisas, a liberdade, a igualdade das pessoas perante a lei. Porque lembram lá, o terceiro estado não tinha direito de absolutamente nada, né? Livres pensamentos e escolhas religiosas, direito de propriedade individual. Então aí esse documento, né, essa declaração, dava alguns direitos essenciais ao povo francês, tá? Que vai servir como base para os direitos humanos que temos hoje, beleza? Quais dos itens da declaração você considera mais interessante? Porque escreva em seu caderno, isso fica bem ao seu critério, tá bom? Que mudanças foram determinadas aí pela Constituição Civil do clero? Então bora lá, a igreja deveria obedecer às regras do Estado, porque antes quem mandava no Estado, quem mandava no rei era a igreja. Beleza? Os bispos e os padres de paróquia seriam escolhidos por todos os eleitores e não indicados por pessoas influentes, né? E os clérigos deveriam jurar a nova Constituição, ou seja, eles não podiam dar um golpe, né? E mandar mais do que o próprio rei ou mais do que a Constituição, beleza? Sexta questão. Podemos dividir aí o processo da Revolução Francesa em 4 fases: Assembleia Nacional Constituinte, Monarquia Constitucional, Convenção Nacional ou República e Diretório, beleza? Relacionamos abaixo acontecimentos relativos a diferentes fases. Com base em seu estudo do capítulo, indique a qual fase cada excerto se refere, cada afirmação. O rei francês Luís XVI aliou-se aos reis da Austrália e da Prússia, tá? As monarquias vizinhas à França resolveram organizar uma invasão e restabelecer aí a monarquia absolutista. Logo, estamos falando de uma monarquia constitucional, porque monarquia seria o governo de um só, do rei, e eles queriam restabelecer aí esse governo, tá certo? Em 14 de julho de 1789, diversos parisienses, né, ativos de Paris, tomaram as ruas da capital francesa, saqueando depósitos de armas, de alimentos. É assim que soube que o rei mandaria reprimir a Assembleia. Que fase era essa? A Assembleia Nacional Constituinte. A coisa estava feia para o lado da França, né? Os girondinos restabeleceram aí o sufrágio censitário, liberalizando aí os preços dos alimentos e estabelecendo uma área de proteção da propriedade. E aí isso dá-se o nome de diretório, tá? 3 grupos políticos começaram a se destacar: os girondinos, jacobinos e as planícies, e a Convenção Nacional. Em 4 de agosto de 1789, o que restava do modelo feudal na França chegou ao fim. Foram abolidos a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza. Estamos falando de uma Assembleia Constituinte. O rei Luís XVI, ao ter sua traição conhecida pela população, fugiu acompanhado de sua família, mas foi reconhecido e preso, foi julgado, condenado e guilhotinado. Que fase é essa? Monarquia constitucional. Após a vitória contra a monarquia, foi eleita uma Assembleia encarregada aí de elaborar uma nova Constituição. A primeira ação dessa convenção foi proclamar a República. Estamos falando mais uma vez da Convenção Nacional. Tá certo, senhores?
E agora, para que vocês não fiquem no ócio, beleza? Já respondemos a atividade. Os senhores irão dar continuidade a essa atividade, presentes ali na página 55, 56 e 57 do livro de vocês. Para vocês um beijão, fiquem com Deus, até a próxima e se liguem que sexta-feira tem live de Geografia e Matemática, tá? Beijão, tchauzinho, fiquem com Deus, tchau!